Estar sedentário é quase uma sentença de que você vai sofrer com problemas na coluna. Isso porque a falta de exercícios ou a má postura decorrentes das tarefas cotidianas podem afetar a estrutura que dá sustentação a todo o nosso corpo. Diante dessa realidade, o Papo convidou o médico ortopedista Fábio Mendonça para esclarecer as implicações para a saúde quando temos a nossa coluna afetada. Dr. Fábio, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse falar um pouquinho mais sobre saúde da coluna, esse órgão que acaba dando sustentação. Esse órgão? É um órgão? Pode ser uma parte do esqueleto. Uma parte do esqueleto que dá sustentação para o nosso corpo e é tão importante para o nosso bem-estar. Queria que o senhor falasse para a gente a relação que tem entre os casos que o senhor atende de problema de coluna e o sedentarismo. Bom, eu que agradeço, tá aqui participando do Papo com ela, poder orientar um pouco o nosso público, né, as pessoas de casa. A coluna, o próprio esqueleto em si, a gente entende o esqueleto como se fosse uma estrutura. Eu costumo comparar com os pacientes como se fosse aquela antena de rádio, que é uma antena bem fininha, compridona, e ela tem uns cabos de aço, que cada um puxa para um lado, puxa para o outro, e esses cabos de aço, esses músculos, no nosso caso, fazem com que a coluna fique estável. Se por um acaso o músculo ele perde o tônus, se por um acaso o músculo fica muito encurtado para um lado, então ele puxa para um lado. Então, quando você faz analogia com essa antena, se tem um cabo de aço que está mais folgado, a antena vai querer desabar. E a coluna, não somente a coluna, mas principalmente a coluna, ela tem essa necessidade da estabilização dos nossos músculos. Então é de fundamental importância a atividade física, tanto o fortalecimento quanto o alongamento dos nossos músculos para prevenir dores, né? Hoje no consultório, praticamente grande maioria, eu posso falar que mais de 80%, 90% dos pacientes que vêm ao consultório com dores na coluna são pessoas sedentárias. Raramente uma pessoa que pratica um esporte, tem uma vida saudável, precisa de ir ao consultório. Quando a gente pensa nessa estrutura que deve contar com esse apoio de músculos que estejam fortalecidos, que tipo de exercício é mais adequado? Existe uma recomendação ou aqui a gente pega toda a gama de atividade física disponível? Bom, antes de praticar alguma atividade física, quando a gente vai iniciar alguma coisa, algum movimento, algum tipo, a primeira coisa fundamental é ter uma avaliação cardíaca. Então, assim, antes de fazer alguma atividade física, se você tem um histórico na família de problemas cardíacos, é melhor fazer uma avaliação cardíaca prévia, para não ter um problema cardiológico e ter uma maior segurança. E da mesma forma também uma avaliação ortopédica. Tá? A gente não é qualquer atividade física que pode ou que deve, mas eu falo assim, ficar quieto em casa é muito pior do que fazer uma caminhada. Então, assim, de qualquer atividade física, entre aspas, tá? Quando a pessoa é saudável, não tem problema de coluna, as restrições são mínimas, tá? Agora, quando a pessoa tem alguma patologia, alguns movimentos podem agravar a coluna. Agora, em Cuiabá, nesse clima que nós temos aqui no estado do Mato Grosso, eu recomendo muito a academia mesmo, musculação. Eu acho, assim, na minha concepção, é a melhor forma de ter uma reabilitação física. Por quê? Dentro da academia nós temos, normalmente, ar-condicionado, uma climatização, está protegido do sol. Dificilmente você vai sofrer um acidente dentro de uma academia, né, correndo no parque, você pode ter. Então, eu recomendo muito para as pessoas fazerem musculação mesmo. Por quê? A musculação é o melhor exercício que existe para a gente ganhar massa muscular e também é o melhor exercício para ganhar osso, massa óssea. Tá? A gente vê muita propaganda de cálcio, de vitamina, né, dessas coisas, mas ninguém fala que o principal motivo, a principal fortaleza que protege o músculo e os ossos é a musculação. Então, assim, quando você pensar em comprar uma vitamina, pensar em comprar um cálcio para suplementação, que às vezes nem é necessário, tá? Existe uma suplementação hoje em dia, né, por conta de marketing, algumas propagandas, mas pense em fazer musculação. Tá? Então, eu recomendo muito a musculação. Para quem não pode a musculação, que faça caminhadas, tá? Para quem não pode uma caminhada ou não gosta,
que façam uma bicicleta, ou que façam uma natação, que façam uma dança, tá? Algum tipo de movimento que não pode ficar parado. Doutor, a gente percebeu uma mudança, principalmente no universo do trabalho, com o advento da pandemia de Covid-19. Então, muita gente foi para o home office. O home office, muitas vezes, eu não tinha uma condição de estar numa postura adequada, né? Ou eu fui para a mesa da cozinha, ou eu montei um escritório improvisado. O sedentarismo, aliado a essa má postura, ele potencializa esse risco de prejuízos à coluna? Com certeza, Michele. Assim, mais do que isso, tá? Você falou em pandemia, né? A gente passou um período de muito estresse, né? Então, assim, é sabido que as dores na coluna, elas têm uma origem multifatorial. Não é apenas uma hérnia de disco que dói, porque tem gente que tem hérnia de disco e não sente dores. Não é apenas uma lesão muscular, então é o conjunto da obra. E claro, a ergonomia, a postura da gente sentar, a forma que você se apoia na cabeça, a forma que você usa o seu computador, a forma do nosso celular hoje em dia. Então a maioria de nós passamos o dia inteiro aqui. Prejudica a cervical. Aumenta muito. Então assim, tem uma análise já científica, já foi feito eu participei do Congresso Brasileiro de Coluna semana passada e vi outro trabalho que reafirmou isso. A nossa postura sentada, o disco da coluna, ele sofre mais pressão que numa postura em pé. Menos pressão na postura deitada. Então, assim, o fato de a gente ficar sentado por longos períodos, sem fazer alongamento e sem se movimentar, isso atrapalha na coluna sim. Então, a gente deve se movimentar de hora em hora. Ao sentar, nós temos que estar com os pés apoiados no chão. A lombar tem que estar apoiada aqui no encosto da cadeira e preferencialmente para quem vai estar usando o computador, tem que estar trabalhando com os cotovelos apoiados. Ou você vai sentar na mesa que tem um suporte para você encostar o cotovelo, né? Ou você vai pegar uma cadeira que tem adaptação e você nivela, mas o cotovelo tem que estar apoiado. Quando a gente encosta o cotovelo, você está aqui encostado o cotovelo aqui, o que você está fazendo? Você está relaxando toda essa musculatura sua. Isso é um ato involuntário nosso. E quando a gente trabalha com os braços assim, você passa o tempo todo com essa musculatura contraída, dá muita dor. Então é super importante, tá? E como na pandemia, né, cada um pegou a cadeira da cozinha, a mesa que tinha, com estresse danado, insônia, né, foi o maior índice de ansiedade que nós tivemos, depressão, vários conhecidos passando mal assim. O remédio para tudo isso, na verdade, é atividade física. Também alivia essa parte emocional, a atividade física, né? Essa parte mental. Doutor, a gente está falando de postura, da importância da gente observar isso. Como ficam as mulheres que usam muito salto alto? Porque isso também me parece ser prejudicial para a coluna, né? Depende, tá? Depende. São duas coisas que eu falo no meu consultório que, assim, eu dou uma aliviada. Um é o salto alto. A outra é porque a pessoa está obesa, vai sentir dor. Essa conta ela não é direta não, tá bem? O que acontece com o salto alto, que é a pergunta? O salto alto, ele agrava muito mais os pés do que a coluna, tá? Quem usa salto alto rotineiramente por muito tempo, o fato de elevar o calcanhar ao solo, isso faz com que a bacia, a postura, a mulher fica um pouquinho mais para frente, então a postura dela até melhora quando está usando o salto alto. Então você vê que a mulher fica mais elegante porque o corpo dela fica mais esguio quando ela está com salto alto. O problema do salto é quando você desce do salto. Tá, gente? Assim, mulheres, né, que usam mais salto alto, alguns homens usam também um solado mais alto. Pode usar, mas tem que ter muito alongamento de panturrilha. Para que quando você sair do salto, você não caia naquela postura de volta, aquela postura cifótica. Então usar o salto alto pode... Pensando na coluna, não é tão prejudicial. No pé, sim, tá? O pé sofre. A parte anterior do pé vai sofrer. Essa não tem como. O ideal é usar aquela anabelezinha, onde tem um salto pequenininho. Isso ajuda tanto na coluna quanto nos pés, tá? E a rasteirinha, por incrível que pareça, ela não é legal, tá? Assim, ninguém fala mal da rasteirinha. Para as duas coisas. Ninguém fala mal da rasteirinha, né? A rasteirinha, ela pode prejudicar com fasciite plantar, inflamação. Então, ideal para quem tiver usar um tênis com um pouquinho... Um saltinho é bem-vindo. Mulher, é bem-vindo, tá?
E doutora, o senhor falou assim, que é importante a gente fazer uma atividade física, mas também é importante o alongamento. Eu tenho um filho de 6 anos e eu tenho percebido a dificuldade dele. Ele fala assim, mãe, eu tô duro. Eu falo, meu filho, nessa idade você não devia estar duro, não. Também é por conta dessa coisa das crianças estarem se movimentando menos, que a gente vai percebendo que essa elasticidade ela se perde. Sim, estamos juntos nessa, tá? Eu tenho 2 filhos, tá? O Davi e o César, de 13 e 12 anos. E o que acontece, né? Hoje as crianças ficam muito dentro de casa ou na escola, grande parte do período, e pouca atividade em grupo na rua. Então, realmente, as crianças também estão sedentárias. Tá? Então, isso... As crianças hoje, eu não sei se é uma impressão, mas elas crescem mais do que antes. Então, para a turma entender, como é que é o nosso crescimento? O nosso osso, ele vai crescendo e, à medida que o osso se alonga, o músculo, ele vem sendo puxado pelo osso, a pele também vai sendo esticada pelo osso, os vasos, os nervos, tudo isso. E quando tem aquele crescimento rápido, que é no estirão, né, que tem 2 estirão, tem na primeira infância, que está passando seu filho e está terminando, e loguinho também vai ter o segundo estirão, quando ele estiver entrando na adolescência, pré-adolescência. Então, nesses 2 momentos da vida, é fundamental que a gente observe os alongamentos. E quando eu falo de alongamento, falando em questão de postural, temos que lembrar que a coluna, ela está em cima da nossa bacia. Então, assim, não é só a coluna, tá? A gente imagina que é somente a coluna, não. A gente tem que cuidar da base, da fundação, que é a nossa bacia. Então, para melhorar a bacia, nós temos que ter muito alongamento, tanto dos glúteos, dos musculatura posterior da coxa, panturrilhas, como eu disse. Alongar sempre a parte posterior, que é glúteo, posterior de coxa e panturrilhas, e sempre fortalecer a parte anterior, que é tanto aqui no quadríceps, da coxa, abdominal, que é de mega importância para a coluna. O abdômen dá suporte, né? Dá total suporte na nossa coluna. Quem não tem um abdômen frouxo, a gestante ela muda bastante a postura durante a gestação. O homem que é muito obeso também não tem estabilidade na coluna. E a dor na coluna vem na gestação certeira. Vem sim, e assim, para prevenir dor na gestação para gestantes, né? Façam exercício. Então o melhor exercício para gestante pode ser um pilates ou uma hidroginástica. Nesse alongar, qual que é a recomendação? Porque a gente estava conversando antes da entrevista, né? Quantas vezes eu tenho que me exercitar por semana? E o senhor falava, pelo menos 30 minutos cada 5 dias da semana eu tenho que estar fazendo uma atividade física. 5 vezes, né? 30 minutos, 5 vezes por semana. Fazer o alongamento também é essa mesma recomendação, doutor? Até mais, sabia? Até mais. Que o alongamento, além dele alongar, o alongamento libera algumas substâncias que causam relaxamento do músculo. E o alongamento ele pode ser num tempo menor do que a necessidade de um esforço físico. Então, assim, no meu consultório, minha vida é computador e durante as nossas cirurgias eu faço muito esse movimento com a mão. Então, todos nós temos o hábito de fazer isso aqui com a mão. A gente não vai para trás. Então, sempre tem que alongar no movimento oposto ao movimento que você mais faz na sua vida, no seu trabalho. Então, que seja o braço para um lado, que você alongue para o outro lado, que gere um certo equilíbrio, tá? O alongamento, ele tem que fazer parte da rotina do dia a dia, na verdade, tá? Seria como escovar dente. Como escovar dente ou até mais, viu? Vou falar para você. O alongamento, ele previne dores. O senhor falou sobre alterações que a gente sofre na coluna por conta do sedentarismo, por conta da má postura. Quais são as alterações mais recorrentes? E é possível a gente contornar esses problemas adotando hábitos saudáveis, colocando essas programações na nossa rotina, ou existem casos em que é preciso, por exemplo, uma intervenção cirúrgica, como o senhor colocou pra gente? Bom, a grande minoria das pessoas, tá? De 10 pessoas que procuram o consultório, que são pessoas que estão com dores, de 10, apenas uma a gente vai precisar de fazer alguma intervenção. 9 dessas pessoas que nos procuram, a gente consegue resolver com terapias. Às vezes, uma simples orientação de postura no trabalho resolve. Homem usa a carteira no bolso. Fala, tira a carteira do bolso, põe na parte da frente para você não sentar torto. Coisas simples, né? Encosta o cotovelo. Então, assim, dirigir. Orientações. Então, só com orientação a gente consegue aliviar boa parte das pessoas. Além das orientações, a gente pode melhorar com a medicação. Tem a questão da fisioterapia. Quando tem um problema emocional associado, uma
psicologia, um psicólogo para poder ajudar também, entendeu? A medicina, nós temos degraus de tratamento na escala, tá? A cirurgia mesmo, aquela cirurgia, ela é a última das contas, tá? Hoje a gente desenvolveu muita videocirurgia de coluna. Então, antigamente, as pessoas mais idade lembram que a cirurgia de vesícula fazia-se um corte bem grande aqui no abdômen, aqui, doía pra caramba. Já tem 20 anos que só faz por vídeo. A coluna também nós estamos nesse nível hoje em dia. Então, assim, quase 70% dos procedimentos em coluna são feitos por vídeo ou com agulhas, por bloqueios, tá? A minoria dos pacientes vão necessitar hoje em dia de uma cirurgia mais ampla. Agora, tem casos que só melhora se fizer uma cirurgia ampla. Por isso tem que ter uma avaliação com um especialista para tomar a decisão correta. Não ficar topando remédio por muito tempo, fazendo bloqueios, coisas que às vezes não vai resolver aquele caso que é realmente uma indicação cirúrgica, né? Precisamente cirúrgica para fazer. Os problemas mais frequentes que a gente tem de coluna? Lombalgia, dor lombar. É a principal, é o mais comum, né? E ela tem multifatorial, como eu disse, né? Segundo problema, dor cervical. Então, essa dor aqui no trapézio, na região posterior da nuca. Aí vem as ciáticas, as dores ciáticas, que é a terceira causa mais importante. E depois vem a cervicobraquialgia, que assim, a gente sabe que os nervos, a medula, né, passa dentro da coluna e entre uma vértebra e a outra vai sair no nervinho, são vários. Então assim, um probleminha ali que pinçar o nervo, a raiz do problema é aqui, só que dói aqui na mão. Tá? Dá uma dormência, como é que a pessoa sabe? Normalmente uma dor que começa muito intensa, que não passa, ou a dor lombar que não vai melhorando, e ela começa depois formigar, adormecer a perna ou o braço. Aí começa uma dor que vai latejando e isso vai tomando uma proporção maior com os dias. Então, se acontece isso, provavelmente está tendo um pinçamento ali na articulação e a gente tem que fazer um exame físico, talvez um exame de imagem para poder avaliar. O senhor falou sobre obesidade, né? Que a gente não pode fazer uma ligação direta entre obesidade e dor de coluna. Quando a obesidade passa a interferir na coluna? Existe quando nós estamos falando aqui sobre atividade física, né? Assim, a maioria dos obesos são sedentários. Mas tem muitas pessoas magras que são sedentárias. 70%. Então, assim, o consultório também tem dois tipos de gente. O problema não é maior tanto a obesidade em si, mas o sedentarismo. Então, uma pessoa que é obesa, mas que faz atividade física, dificilmente ela sente uma dor. Tá? Assim, o magro que não faz atividade física costuma ter dor. Então, assim, não é a relação direta, porque eu vejo muito preconceito contra as pessoas obesas, né, com relação a isso. Preconceito contra as pessoas que têm escoliose também. Falar, tem escoliose. São coisas que estigmatizam as pessoas e elas ficam mais retraídas. E essa retração piora mais ainda. Então, assim, a obesidade sozinha não é causa de dor. A principal causa de dor na coluna é o sedentarismo aliado à genética. Então, aquelas pessoas que têm um histórico familiar de problemas na coluna, essas pessoas, a minha tia, meu irmão, meu pai, meu primo, né, meu avô tinha problema. Então, quem tem na história da família tem que ficar mais atento, procurar uma avaliação antes que chegue um problema. Porque a gente fala muito do exercício, que é lógico, é o que mais ajuda, mas também os cuidados, tá? Então, assim, algum movimento que você não pode fazer no dia a dia mesmo. A gente tem que trazer educação física, não só para aquele momento específico, tá? Para o nosso dia a dia, tá? Você está no churrasco, você está pensando nisso. Você está numa pescaria, tem que estar pensando nisso. Você tem que estar dirigindo numa viagem, você tem que estar lembrando disso no seu dia a dia. Colchão. Porque assim, às vezes a gente dorme num colchão e acorda morto, né? Fala assim, nossa, acho que eu tô precisando trocar o colchão. Ou o travesseiro, isso também influencia na saúde da coluna? Influencia muito, tá? Essa pergunta todos os dias a gente escuta no consultório, né? O colchão, como é que eu explico, tá? Pra quem já passou comigo sabe como é que é. Colchão não precisa ser um colchão caro, gente. Tá? As pessoas acham que comprando com dinheiro a gente vai só comprar uma saúde, mas não é bem assim não. Tá? O colchão ele não pode ser um colchão duro, muito duro, que antigamente se vendia, ortopédico é bom. Aí fala assim, não é, o duro demais ele não é bom, porque quando você deita nele, ele não adequa
Nós temos curvaturas naturais do glúteo, da coxa, o ombro, né? Então o colchão ele tem que assimilar, e nem pode ser um colchão muito mole, onde você deita e o seu corpo todo ele afunda. Esse é um colchão que tem uma certa firmeza. Isso varia de acordo com o peso de cada pessoa. Então, assim, tem que testar, mas não tem uma marca, não tem uma... A gente sabe que aqui as ressacadas, com as molas ressacadas, eles têm uma maior firmeza, e quando você adiciona a ele aquele pillow, então com aquele pillow de uns 7, 12 centímetros, seria uma dica mais assim plausível das pessoas, mais fáceis, né? Na hora de deitar, postura para dormir, viu, gente? Quem gosta de dormir de barriga para baixo, em teoria não pode. Eita! A grande maioria das pessoas dorme. Por quê? Quando a gente dorme de barriga para baixo, você acaba ficando com o pescoço torcido a noite toda. E isso dá uma dor cervical. Posição de livro, posição ideal para dormir. É deitar de lado, um travesseiro aqui que pega da altura do seu rosto até o ombro. Quando o travesseiro afundar um pouquinho, ele tem que parar por aqui, de forma que a cabeça termine alinhada com o seu corpo. Você vai deitar de um lado, e deitando de lado, tem que colocar uma outra almofada, um travesseiro, aqui entre as coxas. Então tem que ter, porque senão um joelho cai em cima do outro e dá uma dor lombar. Então, e o joelho dói também, né? Dói também, o quadril também dói. Então assim, o correto é ter 2 travesseiros, tá? Um pra cá e outro no meio das pernas. Deita de um lado, deita do outro lado. Cansou de ficar de lado? Pode deitar de barriga pra cima. Quando a gente fica de barriga pra cima, vocês já viram cama de hospital, né? A cama de hospital ela tem uma reclinada, ela dobra na perneira. Por quê? Porque quando você dobra a perna, você relaxa a sua musculatura. Então quem deita em casa de barriga para cima, coloca um travesseiro ou uma almofada um pouquinho mais alta embaixo do joelho. Ao que você flexiona o joelho, a sua lombar ela apoia no colchão. Isso dá um relaxamento enorme já para a pessoa. Você já se viu devorando um saco de batata frita ou uma barra de chocolate após um dia difícil? Bem, você não está sozinha. Hoje a gente vai mergulhar no mundo da fome emocional, descobrir as suas raízes e aprender estratégias para nutrir a nossa alma de uma maneira mais saudável. E para isso, o papo conta com o apoio da terapeuta nutricional Cláudia Ribeiro. Cláudia, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse falar mais sobre essa famigerada fome emocional. Afinal de contas, a gente está comendo os nossos sentimentos e as nossas emoções. Exatamente, né? Nós estamos aí com uma população extremamente ansiosa, né? Nervosa e que quer tudo para ontem, né? A gente está com um ritmo de vida muito apressado e isso gera essas ansiedades. E aí, em algum momento, as pessoas querem um pouquinho de alívio para essa correria e aí buscam na comida esse prazer. E essa comida não é qualquer comida, né? Porque quando a gente está nesse turbilhão que você bem disse, muitas vezes a gente quer um doce, a gente quer uma comida que é mais palatável, ou é um sanduíche na rua, ou é um fast food. Qual que é o risco disso, Cláudia? Exatamente. Então, existem os riscos, né? De ganho de peso, de obesidade, de hipertensão, diabetes, a própria falta de nutrientes, porque são alimentos que são ricos em calorias, mas não em nutrientes. E o fato da escolha por esses tipos de alimento é que caracteriza, inclusive, que é uma fome emocional. Porque na fome emocional você escolhe o alimento que você quer. Na fome fisiológica, não. Né? Então, os nossos pais, os nossos avós já diziam, né? Quem tá com fome não escolhe, né? Come o que tem. Come o que tem, mas a partir do momento que eu tô com fome de um chocolate, né? Na verdade, eu não quero um chocolate, eu quero aliviar alguma emoção. E além desses riscos para o nosso corpo, também tem um risco para a nossa mente. Porque a gente ganha peso, fica insatisfeita com a imagem, né? Fica mais triste, pode chegar até um transtorno alimentar, a compulsão alimentar, né? Um descontrole dessa fome emocional.
A gente pode dizer que a bebida alcoólica, ela também é ingerida nesse contexto, Cláudia? Porque assim, eu falo até por experiência própria, né? Há uns anos atrás, quando eu estava em redação de jornal, para mim, quarta-feira era o dia mais pesado da semana, era quando a gente tinha sessão na Assembleia, então saía muito tarde do fechamento e eu estava exausta. Eu falava assim, eu vou parar. Aí parava numa conveniência que tinha comida japonesa, aí comia um temaki, tomava uma cerveja e ia para casa. Então parecia que aquilo me dava um alívio, sabe? Como se fosse uma válvula de escape mesmo para toda aquela tensão. Então a bebida alcoólica, ela também tem esse papel? Ela entra também nesse papel. E aí, quanto mais, por exemplo, se a pessoa não ganha consciência do que ela está fazendo, então ela pode partir também para o alcoolismo, que também acaba sendo uma questão de saúde, né? De tanto prejudicar o próprio organismo, fazer com que a pessoa perca o emprego, prejudique a família e tudo mais. Então ela precisa ganhar a consciência do que ela está fazendo. E aí sim ela tem controle. Então hoje eu posso sentar na conveniência e não tomar a cerveja. Mas quando eu não tenho, quando ela entra na minha vida como uma válvula de escape, ela pode me prejudicar se eu não tiver esse controle, tá? E às vezes a gente acha que tem o controle e pode não perceber e perder esse controle também. Cláudia, quando a gente percebe que essa fome não é uma fome fisiológica, como você colocou pra gente, mas sim uma fome emocional, tem uma dificuldade de ter essa percepção? E qual costuma ser o gatilho para entender que eu estou me alimentando, na verdade, ou para silenciar ou para aliviar alguma dor que eu estou sentindo? Então, quando a fome é fisiológica, a gente tem sinais no corpo. Então pode ser a barriga roncando, pode ser eu lembrar da hora da refeição, né? Por exemplo, se a refeição, agora são 11 horas, por exemplo, e a refeição vai sair 11h30, 11h40, dá para esperar. Eu tomo um copo d'água, fica tudo certo, eu consigo esperar. Já a fome emocional, não. A fome emocional, ela é repentina. Sabe aquela coisa, tô morrendo de fome, né? Então, tô morrendo de fome, será? Aí eu peço para as pacientes, a gente precisa avaliar. Há quanto tempo eu fiz a minha última refeição? Então, se eu almocei e 1 hora depois eu tô morrendo de fome, não, eu não tô com fome. É uma fome emocional. Por quê? Porque meu corpo ainda está em processo de digestão e ele não consegue fazer digestão e já dá sinal de fome. A nossa fome, ela vem por hormônios que são produzidos. Então, quando o meu corpo vai perdendo energia, o meu cérebro libera um hormônio chamado grelina, que vai acionar a fome fisiológica. Então, seria assim, o organismo já está baixando o nível de energia, preciso de mais. Vamos acionar a fome. Seria como aquele alerta do combustível do carro. Exatamente. Então, vamos acionar para não ficar sem energia. Então, já é um ponto para eu olhar. Se eu acabei de almoçar, eu não estou com fome ainda. Então, aí eu peço para as pacientes, você tem que se perguntar, o que na verdade eu estou sentindo? E aí eu entendo, eu tô com raiva, eu tô chateada porque alguém me falou uma coisa que eu não gostei, né? Eu tô triste porque antes de vir pra cá eu briguei com meu esposo, né? Eu tô com um filho que tá me dando trabalho, então eu fico pensando nisso. E aí quando eu nomeio o meu sentimento, eu consigo cuidar do que é a raiz desse sentimento. Porque a comida não vai resolver, né? Porque o problema não está no estômago. O problema é no emocional, é na mente, é no coração. É uma dor na alma muitas vezes. E quanto mais eu tento curar essa dor com comida, eu não consigo e cada vez eu preciso de mais. Então uma pessoa que entra num estágio de compulsão alimentar diagnosticada, e aqui eu abro um parêntese, né? Todo mundo fala, tô com compulsão alimentar. Então a gente banaliza um termo muito sério, né?
Então, quando chega ao ponto da compulsão alimentar, a pessoa perdeu o controle. Aí ela tem momentos de compulsão, ela sai comendo tudo que tiver na frente. Se tiver comida crua, ela come comida crua. Então, quem geralmente tem compulsão alimentar diagnosticada não fala. Porque ela sente vergonha, ela sente medo de julgamento. Então, só de eu saber que eu não estou com fome porque eu acabei de comer, eu já posso procurar a causa que não está na comida. E por que a gente acaba fazendo esse caminho de comer, né? Qual que é essa relação da boca, essa relação da comida com esse suprir ou aliviar essa questão emocional? Porque os alimentos mais específicos, alimentos gordurosos e alimentos muito açucarados, eles têm o poder de fazer o nosso cérebro liberar hormônios bons, né? Então, dopamina, serotonina, que são hormônios que nos dão uma sensação de felicidade. Então, por isso que quando eu como, ai, que delícia, né? Como que o pessoal fala, né? Ai, aquela Coca-Cola geladinha, ela sente a emoção da Coca-Cola, né? Então, ela tem, só de eu pensar no alimento, eu já começo a me sentir bem. E ainda mais consumindo ele, né? A dopamina vai lá em cima. Só que a dopamina, ela tem esses níveis. Então, hoje eu bebo um copo de Coca-Cola, ai, deu essa sensação. Amanhã eu bebo, deu, mas não é tanto. Aí eu preciso de um copo e mais um pouco. Dali a pouco eu tô tomando uma garrafa. É como usar droga mesmo. É como usar droga, exatamente. Agora eu queria te perguntar uma coisa, Cláudia, porque assim, nós mulheres somos cíclicas, né? Então a gente costuma ter essa vontade maior de comer, por exemplo, pertinho ali de descer a menstruação ou quando a gente está menstruada. Isso tem alguma ligação também com esse comer emocional ou isso já é mais uma questão hormonal mesmo? Tem a questão hormonal, mas está totalmente inclusa a fome emocional, porque a gente pode buscar outras fontes de prazeres que não seja o doce, né? Tava até falando com uma paciente, ela me mandou no WhatsApp: Cláudia, o que eu faço para acabar com a vontade de comer doce? Falei, eu vou te dar 3 opções. A primeira, você tá querendo comer doce porque você viu? Então a gente tem o estímulo visual. Eu como só porque eu tô vendo, eu quero comer só porque eu vi, eu nem queria. Aquela história de comer com os olhos comer primeiro, com né? os olhos. Então eu vi, eu quis. E aí não é à toa que em todo supermercado, posto de gasolina, onde tiver um caixa, vai estar cheio de doces. Porque ele sabe o poder desse visual, tá? De eu olhar e querer. Então, primeiro, pode ser porque eu vi. Segundo, pode ser para tentar amenizar uma dor emocional, tá? Tá lá no serviço, às vezes passou alguma situação chata com alguém, ou tem um prazo para entregar tal coisa, e aí tá ficando ansiosa. E a terceira pode ser aquele docinho depois do almoço, que a maioria das mulheres querem comer um doce depois do almoço, e eu vou explicar por quê. A nossa língua, a gente não sente o sabor na língua toda. Existem pontos da língua onde a gente vai sentir o doce, em outro lugar a gente sente salgado, em outro azedo, em outro amargo. Então, quando eu tô almoçando, a parte da minha língua que segura o sabor do salgado, ela fica saturada, porque tá muito salgado. Então, por que eu quero o doce depois? Na verdade, eu quero trocar o sabor da língua, né? Eu quero tirar aquele sabor salgado que excedeu. E aí, quando eu tenho essa consciência, sabe? Então, terminei de almoçar, eu quero um doce. Aí eu penso, não é, eu não quero um doce, eu quero trocar o sabor que tá na minha língua. Então eu falo para ela, compre uma água com gás com limão.
Ao invés de você ir pro doce, vai pro limão, vai pro azedinho. Mostra pro seu cérebro que existem outros sabores também. Que né? dá para fazer a troca. E que dá Tomar um pra fazer a cafezinho troca. funcionaria assim também? Se eu tomo um cafezinho sem açúcar, também consigo fazer essa troca? Também. Aí, o café sem açúcar, a gente pede para evitar depois do almoço. Café, na verdade. Uhum. Porque o café tem produtos que vão competir com os nutrientes na hora da absorção. né? Ferro, principalmente, né? Principalmente. Então, por exemplo, quando alguém está com anemia, a gente pede para não tomar café perto das refeições, porque pode prejudicar essa absorção, né? Então, aí eu já não dou a opção do Água café, com gás não. é melhor. Água com gás, ou uma água com limão, ou uma fruta mais azedinha, né? Para trocando esse sabor. E muitas vezes é próprio hábito. Aprendeu desde pequena, em casa todo mundo faz isso, e aí virou um hábito. Então, todo hábito que a gente constrói, a gente também pode desconstruir, né? Fazendo outro hábito. Cláudia, você falou pra gente dessa percepção, já deu algumas dicas de como a gente vai conseguir saber se essa fome é biológica, fisiológica ou se essa fome é emocional. Percebi que a fome é emocional. Qual que é o meu caminho? Eu consigo, a partir do momento que eu tomo consciência, me adequar sozinha, fazendo novas escolhas, ou eu preciso de um acompanhamento psicológico nesse caso? Qual que é a recomendação que você faz? Então, a pessoa, quando ela toma consciência, às vezes ela consegue sozinha. Como que ela precisa fazer? Ela precisa tirar a emoção, né? Então, eu não amo comida, eu amo pessoas. Comida eu gosto, tá? Quando eu tiro essa sensação de amor por doce, amor por comida, né? Eu já consigo resolver isso sozinho. Falo, não é fome, então eu não vou comer, eu vou fazer outra coisa. Então eu sempre peço, se distraia com outra coisa. Porque o nosso cérebro, ele não pensa em duas coisas ao mesmo tempo. Então, se eu tirar o pensamento da comida, eu já consigo dar um passo. Dali a pouco, a vontade vai passar. Porque não era fome, né? Agora, quando é algo que é um emocional, uma coisa mais profunda, ou que a pessoa já tentou fazer isso, mas ela não consegue, geralmente ela tá jogando um sentimento de perda naquela atitude. Ela tá perdendo de comer aquilo. Então, isso tem que ser trabalhado, né? Então, eu recomendo o acompanhamento com a nutricionista comportamental, porque ela vai ajudar a ajudar com essa relação com a comida, né? Mas, quando é dores muito profundas, né? Então, tem que ir para terapia, ajudar a olhar para essa dor, trabalhar essa dor para ela não descontar na comida. E às vezes o trabalho concomitante, porque eu atendo pacientes que são meus pacientes e também fazem terapia. Então, trabalha aquela questão na terapia e comigo, ela trabalha a relação dela com a comida, tá? Muitas vezes aquela relação, aquela dor que faz ela comer por emoção, são dores da infância, de, por exemplo, ter passado fome, né? Ter passado fome, ter passado privação. Eu também trabalho a questão das feridas emocionais, que também fazem as pessoas comer demais. Um exemplo aqui para você, quando eu percebo que a paciente tem um sentimento de não merecimento. Aí ela tá fazendo acompanhamento, ela tá emagrecendo, as coisas estão ficando boas, ela se sabota. E ela não sabe explicar o porquê. Ela tá indo para onde ela quer e ela se sabota. Aí a gente vai entrar ali, por que você tá se sabotando? Você acha que você não merece chegar lá? O que acontece? Aí você vai ver, tem uma história de na infância ser muito cobrada, os pais não elogiavam, né? Só cobravam, abandono paterno, abandono materno. Então gera naquela pessoa uma sensação de que ela não é merecedora ou de que ela não é capaz. Então mesmo ela vendo que ela está conseguindo, ela volta para trás para se manter naquele lugar que ela acredita que é dela. Por quê? Porque pai e mãe fizeram ela pensar assim.
consciente ou inconsciente. E às vezes nem foi a situação. Às vezes a criança interpretou... Assimila de uma assim, forma, né? Esses dias atendi uma menina, ela tem 8 anos. Começou a engordar, comer muito, né? Escolhendo muita comida calórica e toda hora indo na geladeira, querendo comer alguma coisa. E aí a mãe levou para mim. E aí eu conversando, eu consigo técnicas, né, e ferramentas para trazer para mim o que está acontecendo. E aí ela falou assim, porque você sabe, né, tia, o meu irmãozinho pequeno, ele tem que ter atenção, né, dos meus pais. Então meus pais ficam muito ocupados com eles, né? Aí eu fico assistindo TV, aí tá. Falei, ali, o problema tá ali. Ela tá comendo porque ela tá se sentindo deixada de lado. E aí, conversando mais, aí eu falei, ela ama o tablet, tá? O tablet parece que é uma parte do corpo dela. Tanto que ela, para ir pra consulta, ela foi chorando, porque a mãe tirou o tablet para ela vir na consulta. E aí eu falei assim, então, por que você trocaria? Pelo que você trocaria esse tablet? Se o meu pai jantasse comigo. Então, entendeu? Tá entregue ali a causa da fome emocional. Ela não estava se sentindo vista. E ela compreendia que o neném precisa de atenção, só que ela tem 8 anos de idade. Ela também é uma criança. O que a gente combinou? E o bom é que o pai estava junto, né? Então ele deve ter levado um choque. O que a gente combinou? Pai, você vai ter um momento com ela. Quando você chegar do serviço, vai caminhar com ela. E a presença do pai que ela reclama, ela queria, né? A presença do pai. Então, o pai vai jantar com ela, o pai, fim de semana, vai andar de bicicleta. E a mãe, quando o neném dormir, tem um tempo com ela. Põe ela no colo também, assiste um filminho com ela, conta uma história. Ela tá reclamando a atenção de vocês. Na primeira semana, ela perdeu 2 quilos. Entende como que ela diminuiu a ansiedade e diminuiu a vontade de comer? Porque já estava sendo suprido o que ela necessitava. Muito obrigada, Cláudia. Eu que agradeço. 24 de março é comemorado o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. A data é importante para alertar a população sobre o diagnóstico precoce e o tratamento adequado para a cura da doença. No mundo, a cada ano, cerca de 10 milhões de pessoas adoecem por tuberculose. A doença é responsável por mais de 1 milhão de óbitos anuais. No Brasil, em 2021, conforme as informações do Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde, foram registrados 68.271 novos casos da doença. Se pega pelo contato com pessoas infectadas da doença, né? Através de tosse, espirro ou até mesmo fala. Né? Uma pessoa infectada, ela pode, bacilífera que a gente fala, ela pode transmitir até para 10 a 15 pessoas da comunidade a doença, né? Só que assim, a transmissão, para ocorrer a transmissão, tem que ser, depende dessa pessoa infectante, no caso ter bastante bacilo. Depende da duração do contato com essa pessoa, vamos supor, quem mora junto com a pessoa, né, tem muito contato, fica ali bastante tempo, e do local também, no caso, assim, locais muito fechados, que tem pouca luz natural, pouca ventilação, esses lugares, eles favorecem a transmissão da doença, né? É importante destacar que se uma pessoa com boa saúde entra em contato com o bacilo, na maioria das vezes o organismo resiste à doença. Nem todas que vão entrar em contato com o bacilo vão desenvolver a doença, né? No caso, algumas pessoas, o organismo vai combater a doença e outras pessoas já vão desenvolver a doença, né? Geralmente, assim, crianças menores de 5 anos, idosos, pessoas imunodeprimidas, moradores de rua, tudo envolve a imunidade no caso da pessoa, né? O emprego de medidas de prevenção
é a ação mais importante? A prevenção, no caso, é a vacina BCG, né, que é feita no recém-nascido, que é importante para prevenir as formas graves da doença, que é a tuberculose miliária meningia, né? E no caso, a outra prevenção é o diagnóstico precoce e tratamento correto da doença. Caso a pessoa apresente sintomas de tuberculose, é fundamental procurar a unidade de saúde mais próxima para avaliação e realização de exames. No caso, o exame é feito, o escarro, né? Que é feito, ele que dá o diagnóstico da doença. Geralmente ele é solicitado em pessoas que têm tosse ou seca ou produtiva, tanto faz, maior de 3 semanas. Né? Essas são as pessoas que têm necessidade de investigação. Fruto da união de um grupo de empresários, o Instituto Vidas em Ação visa transformar realidades através da educação. Para isso, oferece cursos profissionalizantes com foco principalmente no jovem aprendiz. Depois de se mudar de São Paulo para Cuiabá em 2000, a Isabel percebeu um número crescente de moradores de rua na capital mato-grossense. Foi então que teve a ideia de iniciar um projeto social para tirar essas pessoas da vulnerabilidade. A partir daí nós fizemos projetos para idosos, fizemos para futebol feminino, porque as meninas estavam já com 14 a 24 anos com filhos, com drogas, com bebidas. Então nós conseguimos tirar um grupo grande, elas ganharam campeonatos, foram para o Sub-17, viajaram de avião para outros estados para poder participar dos torneios intermunicipais. Então a gente tinha o Esporte Clube Gama. E a partir daí nós começamos um trabalho de desenvolvimento profissional e pessoal e com apoio psicológico para mulheres, idosos, crianças, jovens aprendizes. Então o Instituto ele acabou se tornando em seus valores e sua missão, tirar da vulnerabilidade com formação. O Instituto Vidas em Ação é uma organização sem fins lucrativos que tem como missão promover ações e projetos sociais voltados para o bem-estar e a autonomia das mulheres. Nós treinamos e com capacitação 200 mulheres com kits de unha, 3 kits de unha, considerando alicates, esmaltes, lixas, luvinhas, tudo que ela precisava para iniciar um novo negócio com empreendedorismo e manicure. Nós treinamos também, o nosso trabalho é sempre de apoio com formação. Nós acreditamos que só a educação é que nos tira do lugar onde nós nos encontramos, né? Nós treinamos também mais 100 mulheres com tranças afro. Saíram profissionalmente capacitadas para ganharem dinheiro. Hoje uma trança vai de 50 a 250 reais, dependendo, né, do bairro, de quem está fazendo. É um dinheiro imediato para aquela mulher que é vítima de violência ou que ela precisa de um pão imediato. E hoje a beleza, né, como manicure e a trança também estão em alta, né? O cuidado com a nossa saúde, com a estética está em alta. Então isso trouxe, juntamente com formação de empreendedorismo. Elas aprenderam como abrir uma MEI, como administrar um negócio, como não misturar as rendas, mesmo pequenas, daquilo que ela ganha com aquilo que ela põe em casa, para que ela possa se tornar uma empreendedora de sucesso. Nós fizemos tudo para que ela saísse daqui com uma visão plena de empreendedorismo e capacitada tecnicamente por profissionais formadas, que são pessoas que são formadas universitárias, que se dedicam, que têm um currículo diferenciado. O nosso trabalho é sempre com questões com professores diferenciados. A instituição Vidas em Ação mantém o portal Mulher MT e o podcast Elas Chegaram, além de desenvolver atividades e campanhas de conscientização sobre temas relevantes, principalmente para o público feminino. O cunho mais político-social mesmo, né? E não é só um portal de notícias, ele também é um portal de serviços. Então a mulher que quer eu quero fazer um boletim de ocorrência, eu não quero ir na delegacia, não me sinto bem, ela consegue fazer o seu boletim de ocorrência dentro do portal Mulher MT.
Eu já tenho o boletim de ocorrência, eu preciso requerer minha medida protetiva. Ela também faz a medida protetiva dela dentro do portal Mulher MT. Eu tenho um processo correndo na Defensoria Pública. Eu quero acompanhar de forma virtual o meu processo. Você consegue acompanhar também pelo portal Mulher MT. E nós temos uma parceria com alguns institutos de ensino. Então ali tem o Educação para Elas, que são algumas faculdades, alguns cursos técnicos com valor diferenciado para a mulher que pleiteia através do portal Mulher MT. E temos também parceria com alguns bancos de emprego, então nós temos emprego para elas, também para essas mulheres que acessam o nosso portal e buscam por emprego, estar dentro do mercado de trabalho, ela também tem ali uma ferramenta. Então, assim, não é só notícias de mulheres dentro do estado de Mato Grosso, mas nós também fazemos essa parte de serviços, que é o importante, que é onde realmente nós vamos conseguir mudar de alguma forma a vida de uma mulher. E fora isso, nós temos também o nosso atendimento psicológico online. Nessas andanças que tivemos para o estado de Mato Grosso, nós ouvimos muitas mulheres distantes, de municípios bem pequenos, que elas sentiam necessidade de conversar com alguém de fora. Quando nós chegamos lá, não chegamos como psicólogas, ainda que Isabel é uma psicóloga, mas acabamos fazendo uma escuta, diferenciada com elas. Íamos para falar da superintendência, do nosso trabalho, levar as campanhas, mas acabávamos que sentávamos com uma ou com outra que queriam conversar, desabafar, ou seja, serem acolhidas. Nós contamos com o apoio de emendas parlamentares, de doações, porque nós somos uma OCIP, então caso você queira doar um Pix para o CNPJ do Instituto, que é o 10-987-379-1000 e você pode abater no seu imposto de renda, você é empresário que é lucro real, você pode abater até 3% do seu imposto de renda pela doação que é feita ao Instituto. E também através dos projetos que nós temos o Jovem Aprendiz, onde as empresas pagam pela formação da aprendizagem desses jovens e que nos ajuda a manter no Instituto. Levantamento divulgado pela Junta Comercial de Mato Grosso aponta que 41,3% das empresas abertas no estado em 2023 são lideradas por mulheres. O crescimento comparado a 2022 foi de mais de 13%. 41,3% das empresas abertas no estado em 2023 são lideradas por mulheres, totalizando mais de 34 mil empreendimentos dirigidos por elas. A pesquisa mostra um aumento significativo no empreendedorismo feminino, mas ainda há obstáculo na jornada daquelas que querem ter seu próprio negócio. No início, empreender é sempre muito solitário, A gente se vê realmente sozinho, a gente se depara com os medos de romper barreiras, de crescer, de realizar os nossos sonhos. Então, assim, a principal dificuldade é a gente romper o medo. Rompendo o medo, a gente consegue, parcerias, pessoas que vão realmente nos abraçando, nos acolhendo. E empreender, acho que de forma geral no Brasil, independente, que sejam homens ou mulheres, é desafiante mesmo, A gente se depara com muitos obstáculos, principalmente de impostos, de taxas, enfim, que a gente tem esse desafio aí de empreender e conseguir realmente uma rentabilidade legal para os nossos negócios. Esses números não apenas refletem a resiliência e a determinação das mulheres em busca da independência financeira, mas oferece flexibilidade de horários e uma oportunidade única de conciliar trabalho e cuidados de casa, o que mais atrai muitas mulheres empreendedoras. Ela iniciou o empreendimento e fazia pouco tempo que o meu marido, o jornalista Heraldo Lima, havia falecido, De manhã eu sou jornalista, aí eu precisava ocupar meu tempo, para suprir essa ansiedade com o falecimento dele. Aí eu falei para ela que eu ia iniciar a vender, Aí comecei a vender, aí eu não parei mais. O empreendedorismo é uma jornada cheia de oportunidades, mas também cheia de desafios que se acentuam ainda mais para as mulheres empreendedoras que muitas vezes enfrentam desafios específicos.
Uma rede de apoio de mulheres empreendedoras pode ser uma ferramenta essencial para ajudar as outras a superar esses desafios e alcançar o sucesso. As minhas primeiras clientes foram minhas irmãs, minha mãe, a minha família, assim, as minhas amigas. Então, aí vai criando aquele elo. A amiga da minha amiga falou para a amiga dela e vai criando essa corrente. As mulheres apoiam, sim. Pelo menos eu tenho uma experiência muito boa quanto a isso. Inclusive, nós temos as palestras ministradas pela Lenissa, por uma equipe maravilhosa que ela sempre traz. São palestras incríveis, de grande incentivo, que nos capacitam realmente para o mercado do dia a dia, o que está tendo de mudança. Para nós mesmo, como pessoas, antes de sermos consultoras, ela traz muito isso para nós também. Desde a jornada dela, né, vem acrescentando muito para a nossa vida, assim, não somente como consultoras, mas como pessoas também, porque a gente lida com pessoas, a gente vende para pessoas, certo? E a gente vende uma autoestima. O Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas, desenvolve uma série de ações com o objetivo de estimular, fortalecer e apoiar mulheres empreendedoras no Brasil. O Sebrae ele tem inúmeras ações voltadas para todos os segmentos, né, do empreendedorismo e do mercado como um todo. Para você ter uma ideia, no dia 27 de março, às 18 horas, no Centro de Eventos do Pantanal, nós vamos lançar as estratégias do empreendedorismo feminino no nosso estado, ou seja, todo o nosso portfólio voltado para as mulheres empreendedoras ou aquelas mulheres que querem empreender. Tem ali características empreendedoras, mas ainda não sabe qual negócio investir, lidar e começar. Nós temos consultorias, nós temos cursos, capacitações, desde formação de um preço de venda, controle de estoque, planejamento estratégico, como vender pela internet, né? Qual o melhor perfil ali do seu cliente para a gente poder focar e etc. O portfólio é extenso. No dia 27 de março, às 18 horas, no Centro de Eventos Pantanal, é um evento gratuito. Convidamos a todas as mulheres de Cuiabá, Várzea Grande, Baixada Cuiabana, assim como no interior do estado, né? As nossas agências também estão produzindo esse evento voltado para mulheres empreendedoras e mulheres que querem empreender. Deixo registrado aqui o nosso 0800, que é tanto para ligação quanto o WhatsApp. É o 0800 570 0800 e também que você possa nos seguir nas redes sociais, né, o Instagram, Sebrae Mato Grosso, tudo junto, onde nós vamos divulgar, estamos divulgando constantemente todas as nossas ações voltadas para o empreendedorismo do nosso estado. O Papo com Ela chegou ao fim, eu agradeço a você que ficou comigo até este momento, é sempre uma honra poder contar com a sua companhia. Mas vem cá, eu posso te fazer um pedido? Então bora lá! Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook e se inscreva no nosso canal no YouTube. Lembrando que você também pode nos ajudar a fazer o Papo com Ela. Manda pra gente aquilo que você gostaria de assistir, seja numa entrevista, seja numa reportagem. Você pode mandar a sua mensagem pelas nossas redes sociais ou no e-mail que está aparecendo aí na sua tela. Tenha uma excelente semana, a gente volta domingo que vem a partir das 9 da noite aqui na TV Cidade Verde e eu espero você. Um beijo e até lá!